Se você não tiver um pouco de educação financeira, o rico, meus amigos, ele começa desde cedo a criar hábitos relacionados ao dinheiro. Tudo aquilo que ele não precisa, ele não gasta. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Tudo isso a gente bateu e pontuou para que você pudesse entender que a autoconfiança é muito importante. No episódio anterior eu falei com você sobre quanto você deveria economizar dos seus gastos. E você vai lembrar que eu te disse, tudo aquilo que você puder, não 10, não 20, não 30, mas tudo aquilo que você puder economizar. Nesse episódio, nós vamos falar como você deve administrar os seus gastos. Ou seja, o que é prioridade ou não na tua vida no que diz respeito aos teus gastos. Eu acredito que hoje, talvez, você ainda viva de uma forma em que você não administre bem os teus gastos. Você não tenha noção de quanto gasta e muito menos com o que gasta. Mas se você já está num passo mais à frente, se você já tem tua planilha, se você está num estágio mais adiante, você já administra os teus próprios gastos, o que você precisa entender, assim como o principiante, é a ordem de prioridade. Nós temos que priorizar nos nossos gastos somente, e repito, somente aquilo que é estritamente necessário para vivermos. Se não for dessa forma, você não consegue dar a partida, você não consegue dar o primeiro passo para alcançar o resultado que você quer, que é fazer investimentos para te darem resultado e o teu dinheiro trabalhar para você. Esse é o teu objetivo final. A gente vem discutindo isso durante toda essa temporada do Hábito da Economia, de uma maneira que você precisa entender que é o teu hábito de economizar e as tuas atitudes com relação às tuas despesas que vão fazer toda a diferença na tua vida, que vão permitir que sobre dinheiro no final e que você possa utilizar esse dinheiro para investir. Se não for dessa forma, você não vai conseguir nunca investir. Sabe por quê? Porque não vai sobrar. Quando você não sabe administrar os teus gastos, o que acontece? Você acaba consumindo tudo aquilo que você ganha com o posto das pequenas despesas e com despesas que não fazem o menor sentido, que muitas vezes elas têm a ver com vaidade, muitas vezes elas têm a ver com, eu tenho que ter TV a cabo porque o vizinho também tem, elas têm a ver com o medo da inveja e com o medo do que os outros vão falar acerca do teu comportamento, como a gente já falou aqui dos 6 medos básicos. Todo esse tipo de coisa, na verdade, como eu já disse, vou repetir, tem a ver com a mídia e tem a ver com toda a nossa hereditariedade social, com os medos e tudo aquilo que a gente já falou ao longo do curso. Mas se você parar para pensar, se você botar de lado o medo da crítica e você entender que é você que administra as suas contas, você vai ver que não basta só economizar. Você tem que economizar e trabalhar bem os teus gastos, para que você não jogue dinheiro fora. E você coloque para dentro de casa somente aquilo que você precisa. Você gaste o teu dinheiro com aquilo que é estritamente necessário. Por exemplo, primeiro, moradia. Se você mora com teus pais, ótimo. Se você mora só e numa casa alugada ou tua própria, isso vai estar dentro do teu orçamento em algum lugar. Não, eu moro com os meus pais. Beleza, você não tem despesa com moradia, ou se tiver uma despesa, você paga a conta de luz, você ajuda em casa e contribui com alguma coisa. 2, alimentação. Você precisa necessariamente gastar dinheiro com a tua alimentação, com aquilo que você precisa para viver. E simplesmente e somente com o estritamente necessário. Antes, por que você está batendo muito nesse ponto? Porque a gente tem o hábito de comer fora de casa, por exemplo, e é uma coisa desnecessária. Você não tem por que comer fora de casa nesse período da tua vida que você está economizando despesa. As pessoas têm o hábito de simplesmente gastarem dinheiro sem saberem com o quê. Sabe quando? Quando você fica triste e vai no shopping. Quando você fica triste, pega o teu cartão de crédito e vai no shopping e tenta compensar a tua tristeza emocional com uma compra onde você tem um desejo fugaz que logo depois de algum tempo aquilo volta para o status anterior. É nesse momento que você gasta sem perceber e você gasta com coisas que não vão te acrescentar. Por quê? Porque é um gasto emocional. Não é um gasto racional, não é um gasto que você fez de acordo com o teu planejamento, de acordo com aquilo que você estabeleceu como sendo as prioridades das tuas despesas, quer seja o teu aluguel, quer seja o teu supermercado, a parcela do teu veículo e qualquer outra despesa que você coloque para dentro do teu orçamento.
Você precisa entender que essas decisões quem toma é você, não é o teu assessor, não é o teu marido, não é a tua mulher, não, isso é você que toma. Não é o teu companheiro, não é o teu pai, não é teu filho. Quem toma a decisão é você. Quem administra o que gasta é você. A partir dessa gestão, a partir do planejamento, a partir do entendimento que você tem do poço das pequenas despesas, a partir do momento que você fez uma reprogramação e um repaginamento da tua vida acerca de onde você colocou somente aquilo que você precisa como despesa, vai começar a sobrar. E quando começar a sobrar, vai iniciar essa mágica que eu estou te explicando aqui, que é o quê? Que é a economia da sobra para propiciar você a fazer o investimento. Sem investimento você não vai conseguir ficar rico porque você não vai ter renda passiva. Sem você ter sobra e ter o hábito da economia e gastar de forma inteligente, não vai te sobrar. Eu vou te dar um exemplo. Todos nós gostaríamos e temos desejo de fazer viagens, né? De tirarmos férias e coisas parecidas. Mas as pessoas que fazem o planejamento das suas férias com um ano de antecedência são as pessoas que gastam menos dinheiro. São as pessoas que obtêm os melhores preços de passagem, que obtêm as melhores negociações com hotéis, as pessoas que obtêm os melhores custos do traslado e etc e tal. Por quê? Porque estão pagando com antecedência. Esse é o primeiro fator de economia numa viagem. O segundo fator é a estação. Se você vai na alta temporada ou se você vai na baixa temporada. Se você tiver a possibilidade de viajar na baixa temporada, você vai pagar menos ainda. Você vai pagar menos porque está comprando com antecedência e vai pagar menos porque está viajando em baixa temporada. Vocês viram como é simples? Basta que você apenas faça uma análise daquilo que você pretende fazer, que é uma viagem. E aí você pode se planejar com um ano de antecedência e pagar barato. E ainda viajar na baixa temporada para pagar mais barato ainda. O que é isso? A administração dos teus gastos. É nisso que você tem que entender que as coisas vão fazer sentido na tua vida. É quando você para, pensa e planeja como é que você vai colocar aquele teu desejo de pé. Como é que você vai realizar aquele desejo com a menor despesa possível, aproveitando ao máximo a realização do teu desejo. É assim que a gente tem que pensar. E é administrando as nossas despesas que a gente tem a possibilidade de ter sobra. E quando a gente tem sobra, a gente tem investimento. E investimento é sinal de quê? De renda passiva. É de resultado positivo, de dinheiro no teu bolso e não de despesa. No próximo episódio, a gente vai falar que quem não corre risco vive a vida de forma arriscada. Eu te espero no próximo episódio.